Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. Nesse segundo bloco, a gente vai conhecer o trabalho do Dr. Leandro Gontijo, que vem, ao longo da sua trajetória, na sua jornada, se dedicando a várias atividades de ajuda ao próximo, não só no Brasil, mas também no continente africano. Vamos saber mais sobre isso. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui. Alegria nossa. A gente estava conversando aqui, prosa boa, povo de Uberaba, Uberaba, as três com B, né? Uberlândia é a belíssima Araguari. Exatamente. Então, aí a prosa aqui fluindo, né? Você estava dizendo que você tem essa vocação da ajuda, né? Um cirurgião plástico normalmente está muito ligado ali a uma questão estética, muito... não é uma área comumente usada pela medicina para esse trabalho social, né? Quando ele acontece, acaba sendo muito, muito bem-vindo, né? Esse trabalho. Eu sempre tive uma inclinação, né, para servir. Inclusive, eu fiquei na história do Ivo Pitangui, né? Ele ficou mundialmente conhecido por episódio, né, do Gran Circo norte-americano, que teve uma queima aqui, né, daquele incêndio criminoso em 1961, e mais de 500 pessoas morreram no incidente, infelizmente, né, trágico, e ele tinha um serviço de queimados, né, na época, e pôde cuidar de várias pessoas, né? Imagina, dessas 500 mortes, mais de 70% crianças. Então imagina o impacto disso, né? Isso sempre me chamou muita atenção, essa parte da cirurgia plástica, que é uma especialidade médica ampla, né? Nós fazemos cirurgia reparadora em várias partes do corpo e também tem a parte estética. Mas eu sempre tive uma inclinação. Hoje, habitualmente, no meu consultório, a parte estética ela é predominante. A gente só, basicamente, lá no instituto que nós trabalhamos, nós fazemos cirurgias estéticas, mas a parte reparadora é a que move meu coração, move meu sentimento mesmo. E você tem muito entusiasmo para falar sobre isso. Agora em fevereiro desse ano, né? Em fevereiro agora você estava em Angola. Eu estava na Angola. Eu, na verdade, fui em Angola em 2020, fiz o mesmo projeto lá, tratei de crianças vítimas de queimaduras e agora operei mais alguns casos também. São situações bastante trágicas. A gente não precisa ir muito longe, né, para cuidar de pessoas, né, para fazer o nosso melhor pelo semelhante. Mas eu fui lá porque realmente é uma realidade que a gente não conhece aqui no Brasil. E é realmente impactante. A gente vai ver ao longo da entrevista aqui algumas fotos do seu trabalho, mas quando eu cheguei aqui, a Lídia Papa Bento foi logo me mostrando uma foto. Doutor, eu me assustei, É o que você disse, é uma realidade que a gente não está nem de longe preparado para enxergar, para entender, quanto menos conviver, tratar e ajudar. Exatamente. Existe uma ONG lá na Angola, chamada Criança Feliz Angola, em que é uma entidade cristã que cuida de crianças, né? Então ela promove escola, ensino, e foi vinculada a essa ONG que eu trabalhei. E eu, a princípio, ajudaria com outra parte médica, né, como um clínico geral, mas eu queria ir além, eu queria mostrar um serviço que realmente eu sou especialista dentro da cirurgia plástica, que lá é muito raro, né? Aqui no Brasil a gente tem grande quantidade de cirurgiões plásticos, porque é um país relativamente bem desenvolvido em relação à saúde, né? Nós temos uma saúde relativamente boa comparado aos países da África. E a nossa medicina é muito bem desenvolvida, muito, né? Isso é verdade. Nós temos um avanço, principalmente na cirurgia plástica, referência mundial em vários aspectos, né, doutor? Com certeza. Aqui é um lugar que mais opera, né? Mais faz cirurgia plástica no mundo. Mas aí, quando a gente parte para o continente africano, aí a gente está falando de uma realidade completamente diferente, de crianças que são vulneráveis ao extremo, né? Exatamente. A taxa de natalidade lá é em torno de 6 crianças por mulher. Então as mulheres são valorizadas por quanto mais fértil elas são. Isso é uma realidade cultural lá do país. E muitas vezes ela tem que trabalhar, leva a criança pequena, até uns 2 anos, nas costas, envolvida em um lenço, enquanto as crianças menores, uma fica cuidando da outra em casa. Então, está lá uma criança de 8 anos, cuidando de uma de 6, cuidando de uma de 5, uma de 3, e elas fazem comidas para elas mesmas em pequenos fogareiros baixos, e é ali que elas se queimam, é ali que tem os acidentes. Então, é muito frequente o acidente com crianças
o que me comove muito, né, porque principalmente depois que a gente é pai, a gente vê uma criança queimada, a gente se sensibiliza demais. E lá as sequelas da queimadura são muito comuns. E sequelas graves, inclusive o caso da Eva que a gente postou recentemente, né, que ela tem uma contratura no pescoço, ela não conseguia levantar o pescoço, não conseguia abrir os braços. E a gente conseguir liberar isso, promover uma qualidade de vida para ela é algo indescritível. Eu imagino que a vida deve ser muito sofrida para pessoas assim, porque elas são constantemente vistas com muito espanto, né? Com certeza. Aqui e lá também. Lá apesar também. de ser frequente, lá também ela sofre, né, um certo tipo de bullying, né, na infância, enfim. E aí esse é o projeto, né? É o projeto que eu tenho também de ensinar as pessoas, os cirurgiões de lá. Dificilmente vai ter um cirurgião plástico especialista lá, então a gente capacita cirurgiões gerais, cirurgiões cardíacos, outras especialidades, para poder estar atuando e tratando as crianças lá. Então não é só a gente tem que ir capacitar os profissionais que lá tem, para a gente poder ter esse tipo de tratamento de uma forma espontânea e autônoma. Porque quando a gente fala do acesso a cirurgias reconstrutoras, a gente está falando de uma dificuldade muito grande, né? Que esbarra no nosso Sistema Único de Saúde, esbarra nas questões financeiras, né? Com certeza. Mas assim, eu gosto muito da reparação porque você promove uma melhoria funcional, não só estética, né? Na verdade tem um pouco da parte estética, mas é mais a funcional. Imagina uma criança que não pode levantar os braços, a articulação já não funciona adequadamente. Então quanto mais precocemente você atuar, mais fácil você ter um prognóstico melhor, dela movimentar os braços, ter uma qualidade de vida melhor. E aqui no Brasil você teve na Bahia, teve também no Amapá, foram multirões? Na verdade, assim, sempre esses mutirões, eles têm o intuito de servir. Esse da Bahia que eu fui, foi quando eu estava fazendo a faculdade em Uberaba ainda, e eu fui pelo projeto Rondon, que é um projeto pelo Ministério da Defesa, em que pessoas de várias universidades se reúnem em cidades menores, pequenas, do interior, e promovem ações lá que vão capacitar as pessoas a terem melhorias de autossustentáveis, né? Horta comunitária, enfim, dentro da sua área. E esse, inclusive, eu sempre falo, quando eu sirvo, eu sou muito mais retribuído, porque esse foi quando eu conheci a minha esposa, né? Então eu conheci ela num projeto social. Ela é médica também? Não, ela é enfermeira de formação e gestora atual do IMCP, que é o Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica que nós criamos. Sim. Então foi lá que eu conheci ela. Também fui para o Amapá, a convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para fazer o mutirão de escalpelados. Escalpelado é aquela, geralmente mulheres, tem as embarcações lá em Macapá, em que o motor é no meio da embarcação e elas constantemente, quando crianças, o cabelo prende na embarcação e escalpela. Ela retira parte do couro cabeludo. Então tem muitas vítimas de escalpelamento. Em Belo Horizonte aconteceu isso aqui há muito tempo. Os mais antigos vão lembrar, num kart, uma menina, acho que o doutor nem era nascido, prendeu o cabelo no motor do kart. É isso aí. Porque Macapá é uma cidade que é a única cidade, capital brasileira, que não tem acesso via terrestre a outras capitais. Ou você vai de avião ou você vai de barco. Então eles usam muito essas embarcações, lá tem aquelas palafitas. Então é muito comum. Esse tipo de acidente, infelizmente, acaba sendo muito comum. Acaba sendo muito comum pelo tipo de embarcação deles. Agora, quando esse atendimento acontece, é caro, né? Estava falando aí da questão do preço, Não, com certeza. Esse preço acaba sendo um empecilho até mesmo para o trabalho social, né, doutor? Com certeza. Por isso que eu falo que, às vezes, muitas pessoas criticam o Sistema Único de Saúde, mas, por outro lado, ele tenta ajudar essas pessoas. Então, são cirurgias que o Sistema Único faz, né, mas não consegue atender todo mundo. Né? Então, se você for ver uma cirurgia dessa particular, muitas vezes ela é muito mais cara do que uma cirurgia estética. E geralmente quem tem esse tipo de acidente são pessoas que não têm muitas condições financeiras para executá-lo. Então a gente precisa realmente de pessoas que vão se disponibilizar o tempo, né? Disponibilizar recursos, que às vezes, por exemplo, para ir para Angola, a gente usa recurso próprio, né? E que tenha realmente um bom coração para poder ajudar, né? Da melhor forma. Nós estamos falando de
permanência em um hospital muito longa também, Exatamente. né? O custo é muito alto. Um pós-cirúrgico também muito delicado, né? O custo é muito alto. Eu sei porque eu formei no Hospital João 23, que é o maior centro de queimados inserido no hospital público da América Latina, e aprendi muito isso lá, e realmente os gastos hospitalares com o queimado são altíssimos. É muito mais fácil você trabalhar campanhas de prevenção do que, obviamente, ter que tratar um queimado. E o que a gente pode falar com relação a isso, na sua vivência de atendimento? A gente sabe que esses acidentes, eles acontecem mesmo, a gente acha que não acontece com a gente, mas precisamos rever isso, né? A gente precisa estar sempre atento a várias questões. Queria que o senhor falasse os casos mais frequentes. Olha, os casos mais frequentes, mais graves, na verdade, são de queimaduras perfeitamente evitáveis em crianças que mexem com fogo na cozinha. Então, lugar de criança não deve ser na cozinha, mexendo com fogo, né, até poder ter um conhecimento maior, uma destreza, né. A gente, depois que passou a não ter álcool líquido, diminuiu essas queimaduras também. Então, é uma campanha de conscientização. Coisa simples, né? A gente já falou aqui sobre cuidados com acidentes domésticos, mas é um assunto que a gente sempre tem que voltar, até a posição do cabo da panela, né? O apoio da panela. Fernando, quando eu tinha 4 anos de idade, eu me queimei. E eu me queimei porque eu queria tomar um leite que estava sendo fervido e puxei a panela. Porque o cabo estava virado para cá. Eu estava vendo o cabo ali, eu puxei a panela. No que eu puxei a panela, o leite virou em mim. E eu tive uma queimadura no braço, no tórax, felizmente foi de 2º grau, não teve sequela, mas no braço eu tenho uma queimadura que até hoje tem marcas, né? Então eu fui vítima de queimadura, uma queimadura que poderia ter sido evitada, né? Mas é claro, a gente tem que entender que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, com o conhecimento que eles tinham, os recursos da época, mas a gente não pode deixar de falar que aconteceu e promover recursos para poder não acontecer mais, né? Fim de semana, churrasco, é muito alto o número de pessoas que se queimam gravemente acendendo a churrasqueira ou jogando álcool lá depois da churrasqueira. Bebe, aí fica mais, exatamente, né? Fica fora de si, não tem noção, aí joga o fogo, aí queima. Tem muito isso. Joga o álcool depois, né? Depois o fogo não é brincadeira, o fogo é a queimadura que o maior dano tecidual. Então ela queima não só na hora que você tira ali, ela continua queimando por um certo tempo. Por isso que quem queima tem que colocar a mão debaixo da água fria e deixar por um certo tempo, depois colocar uma toalha e deixar assim uma meia hora, uma toalha fria, até procurar um recurso médico, porque aquele momento você ainda vai resfriando o processo de queimadura, e quanto menos ela penetrar no tecido, mais fácil de tratar, né? Quanto mais profundo, pior a queimadura. Aproveitando o doutor aqui, para a gente falar também que existem muitas receitas caseiras para cuidar de queimadura. Tem gente que usa até Colgate, pasta. Na minha época era dentifrício. Não fala mais dentifrício, não, né? Nem creme rin se fala mais, né, doutor? Tem muita coisa. Dentifrício, borra de café. Borra de café tem muito. O mais importante é não colocar nada que não seja uma água corrente ou um pano frio, né? E procurar o atendimento médico o mais precocemente possível. Porque uma das complicações a médio prazo das queimaduras são as infecções. Então, a infecção ela é uma das complicações da queimadura. Que a pele é o nosso maior órgão. Exatamente. E protege da invasão das bactérias e de infecções. Né? Exatamente isso. Então, não é colocar nada, não inventar moda, né? Procura atendimento médico o mais precocemente possível e resfria o processo na hora. Então, uma queimadura mal tratada, mal administrada, ela pode virar uma infecção generalizada? Ela pode ser a porta de entrada? Com certeza, com certeza. Faz parte do tratamento, não só o médico. Antes de chegar ao médico, esse tratamento inicial é fundamental. E quando a gente fala sobre a cirurgia reparadora, existe aí um conceito, né, um limite muito tênue aí do que é estético e do que realmente é necessário. Não, estético também pode ser necessário, mas eu estou falando dentro da interpretação do próprio SUS, né, doutor? Uhum. Porque o SUS ele vai, da medida que convém mesmo, né, em relação a recursos, identificar o que é estético e o que não é estético. Um exemplo é a cirurgia de otoplastia, aquela cirurgia de orelha de abano, né? Por muitos é considerado estético. Muitos convênios não autorizam essa cirurgia porque é para fins estéticos. Mas se você pegar uma criança
de 6 anos de idade, que é quando a gente começa a fazer e indicar esse procedimento, que começa a sofrer um bullying na escola, né, começa a ter piadas dos colegas, isso vai afetando a mentalidade, o consciente dele, e pode ser que ele venha a ser uma pessoa completamente diferente se a gente tivesse tratado isso inicialmente, mais precocemente. Com autoestima, com confiança. Totalmente, muda completamente, é um divisor de águas, é um procedimento rápido, é um procedimento que tem relativamente poucas complicações e que você vê um resultado instantâneo. Praticamente na hora você consegue ver um resultado. E a pessoa fica extremamente satisfeita, né? Então, mudar esse percurso na autoestima de uma criança, no meu ponto de vista, seria uma reparação. Uma reparação que não é só funcional, uma função de um órgão, função de um braço, né? Mas é no íntimo da pessoa mesmo, né? De como ela vai ser futuramente. E como é que você vê hoje o ensino da medicina? Outro dia a gente teve um programa aqui maravilhoso discutindo essa questão vocacional do médico, a própria formação dele. O Projeto Rondon existe ainda nos moldes que existia quando você fez ou teve alguma mudança? Fernando, quando eu fui foi em 2007. Sim. Então já tem lá quase 15, 16 anos. Eu não sei como está o projeto hoje. Eu estou dizendo assim, projeto, eles vão se adaptando, tem o famoso internato rural também, né? Tem, exatamente. Que fornece ali inspiração para o médico decidir o seu caminho, né? Porque é muito raro um cirurgião plástico tão determinado nesse foco de ajuda ao próximo, colocar essa especialidade dele ali, né? Tendo ali como objetivo ajudar as outras pessoas, né? Eu acho que é mais de educação mesmo, no sentido de... por isso que eu falo, às vezes eu mostro nas redes sociais os projetos que a gente está fazendo, porque eu quero impactar as pessoas, eu quero que mais pessoas também que tenham essa capacidade possam se comover e juntar nesse processo, nesse mover de ajudar outras pessoas. Isso não é ensinado em nenhum curso de medicina. Em medicina a gente aprende as doenças, diagnosticar e tratar, pronto. Essa questão de servir ao próximo e ajudar, isso não é ensinado. Isso vem de casa, vem da cultura de cada um. Então, talvez promover mais esses ambientes em que a gente pode servir e ajudar é um papel fundamental para que a gente atinja o maior número de pessoas possível, né? E a gente consiga ter uma sociedade melhor. Né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Para ser bom para a gente, né? Quando a gente vai servir, por isso que eu falo, um dos projetos que eu servi, eu conheci minha esposa, né? Que é uma mulher excepcional e me ajuda muito nesse processo, me apoia também. Por isso que eu sempre falo, quando a gente serve, a gente é retribuído. E às vezes a gente é muito mais retribuído que a própria pessoa que está sendo servida, né? Eu falo muito abertamente, né? Porque eu sou cristão e a Bíblia fala que no reino de Deus maior é o que serve, né? E isso é uma verdade na minha vida e no meu histórico, que eu não tenho dúvida nenhuma, né? Sim. Nesse programa que a gente falou sobre a formação do médico, ficou muito nítido também assim que a escolha da especialidade que o médico, o estudante de medicina determina ali, ela tem fatores completamente aleatórios. Assim, você virou cirurgião plástico, mas você poderia ser um oftalmo, né? Poderia ser um ortopedista, mas assim, tem alguma inspiração que te faz seguir esse caminho? Talvez até pelo leite derramado lá na infância, né? Cara, tem, é exatamente isso, né? Eu tenho história de queimadura, né? E tratar a queimadura para mim é uma coisa importante pelo meu histórico, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim de querer resolver. Então eu acho que dentro das especialidades médicas, a cirurgia plástica é uma especialidade eminentemente cirúrgica. Então você vai e faz e vê resultado, né? Você muitas vezes não preocupa, não é uma prescrição, alguma coisa mais abstrata, digamos assim, né? Então é uma coisa mais direcionada, mais na ação. E eu sou uma pessoa mais assim, né? Eu gosto de ver o resultado, ver o que eu estou fazendo, trabalhar com as mãos, né? Então isso tudo foi me inclinando para a cirurgia plástica, além de ser um ramo assim, extremamente amplo. A gente pode fazer muitas coisas diferentes, né? Sim, sim. Do cabelo à ponta do pé. O nosso maior órgão é a pele. Exato. E aí a especialidade trabalha com esse órgão imenso, né? Que nos protege, nos determina, né? Agora, é muito bacana também o que tem de evolução nisso tudo. Há algum tempo atrás, eu estava vendo o primeiro transplante de face, né?
evoluindo muito, sensacional, sensacional. Hoje a gente teve um transplante de face relativamente recente que ficou perfeito, né? Perfeito, claro que é uma cirurgia multidisciplinar, tem várias especialidades, cirurgias longas, né? Mais de 10 horas, 12 horas de cirurgia, mas com resultados muito, muito bons, muito bonitos, né? Então a medicina evoluiu, não tecnicamente, mas também com recursos, né? Com instrumentais. Eu lembro do acidente do Niki Lauda. Teve um acidente com um carro que pegou fogo, o rosto dele ficou completamente deformado, e imagino que tudo ali que foi usado para a recuperação do piloto Niki Lauda foi de ponta. Com Mesmo certeza. assim, ele teve sequelas muito grandes. Hoje, já seriam outras técnicas, ele teria à disposição outros meios, né, doutor? Com certeza. Hoje tem a microcirurgia que Você lembra do muito. caso do Niki Lauda? Lembro. Hoje tem recursos como a microcirurgia, que são procedimentos mais delicados, mais demorados, que você exige uma estrutura, um conhecimento técnico mais aprimorado. Por exemplo, nesse caso da Angola, não teria como estruturalmente fazer uma microcirurgia. Tirar uma parte de um retalho de um membro e implantar ele inteiro aqui no pescoço, né? Isso daria muito mais mobilidade para ela. A gente fez um enxerto, é um pouquinho diferente, né? Só em relação ao tema, a gente tirou um pouquinho, uma pele da coxa e colocou aqui nessa região. É um procedimento mais simples, mas é o que na coxa, o que fica? Na coxa fica uma ferida bem superficial que cicatriza espontaneamente. Então a gente utiliza uma parte da pele, né? A gente levanta todo aquele pescoço. Esse caso foi extremamente complexo assim para mim, porque eu operei ele basicamente sozinho lá e sem anestesista no início, porque ele não conseguia fazer a intubação da paciente, porque ela estava com o pescoço todo para baixo. E aí? Aí eu tive que fazer com um local. Conversei com ela, e é difícil ela entender exatamente o que precisa ser feito, né? É uma Mas criança de quantos anos? 10 anos. E aí eu fiz uma anestesia local, sem sedação, com ela acordada, inicialmente para liberar o pescoço. Depois, na hora que ela conseguiu liberar o pescoço, eles fizeram a intubação e anestesia geral. E aí eu terminei a cirurgia fazendo enxerto, que é tirar essa partezinha de pele da coxa e colocar no pescoço. Essa criança está lá no Instagram, né? Tá lá. A gente colocou ela lá. Já vi. Graças a Deus está muito bem. Né? Mas a cena é forte, né? É forte. O Instagram do doutor é o... qual que é? @Dr. Leandro Gontijo. @doutor, né? Dr. Leandro Gontijo. Exato. Leandro Gontijo, tudo junto. Entra lá no Instagram para você ver. É maravilhoso esse trabalho. Como é que as pessoas que querem ajudar, que podem ajudar, como é que elas podem participar disso, ajudando como? Olha, esse projeto em específico, ele foi vinculado à ONG Criança Feliz Angola. Então ela pode, inclusive, entrar em contato, né, pelo direct, no @Criança Feliz Angola, e pedir informações do que cada um tem alguma coisa para poder ajudar. Sim. Né? Nós temos, inclusive, uma demanda lá em escolas de professores de matemática, português, e pode fazer tudo por teleconferência, né? Então eles têm uma estrutura para isso. Quem quiser adotar uma criança também pode adotar uma criança. Sabia, Fernando, que com R$120 por mês, você paga a escola e a alimentação de uma criança. Por R$120 ou R$150, acho que atualizou agora para R$150 por mês, você paga escola e alimentação por um mês. E eles te dão um feedback da criança, fazem vídeos, entram em contato, vê o que ele está produzindo, como que ele está crescendo, para quem adota uma criança, né? É um projeto muito bacana também. Muito legal. E também com toda a certificação do uso desse. Sim, tem verba. toda uma transparência, é um projeto que eu confio muito, né? E eles têm uma responsabilidade muito grande com isso, né? Muito bacana. E esse aí, o Instagram é Criança Feliz Angola. @Criança Feliz Angola. Exato. Doutor, muito obrigado pela participação aqui. Foram muito úteis as informações. Eu espero que a nossa conversa tenha inspirado, né, nossa telespectadora, nosso telespectador. Muito bacana. Boa sorte aí. Também Obrigado. tem o Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Plástica. Isso, que é o IMCP. A gente chama carinhosamente de IMCP, que é um instituto que eu criei com outros cirurgiões plásticos também, dermatologistas, nutricionistas, enfim, tem várias especialidades lá que cuidam de beleza, né? Que fica aqui em BH. Que fica aqui em BH. Onde é? Na Getúlio Vargas, Getúlio com Vargas. Afonso Pena. É o @IMC Plástica.
@IMCProsa. Exato. Muito obrigado, então, doutor. Imagina. Representante de Uberaba aqui no nosso programa. Uberaba, Grande abraço bom. para Uberaba. Uberaba tem o canal Viver Brasil. O Gustavo teve lá, nosso GCO teve lá, fez uma reportagem. Foi Uberaba, né, que ele teve? A gente tem uma reportagem aqui. Já passou a reportagem do Gustavo? Maravilha. Terra boa. Muito bom. Tá bom. Muito obrigado, viu? Eu que A gente agradeço. fica por aqui, mas também volta por aqui. Compartilhe aí o nosso conteúdo nas redes sociais e também mande aí o seu comentário, diga o que você está achando da nossa programação. Até a próxima. Saúde!